Se alguém te perguntasse onde ficavam as terras dos bárbaros nos tempos do Império Romano, você provavelmente apontaria para as áreas ao norte das fortificações de fronteira Roman Limes, nas grandes florestas da Germânia Magna, onde inúmeras tribos germânicas viviam durante o auge do Império Romano. Outros talvez apontariam para as terras ásperas, ao norte do muro de Adriano e Antonino, nas terras altas da Escócia, onde viviam os ferozes escoceses e pictos. Mas e se eu te dissesse que existia uma tribo de pessoas no meio do Império Romano por centenas de anos, que foi considerada bárbara pelos romanos por muito tempo? De fato, na região da Ásia Menor, ao sul das montanhas Taurus, vivia uma feroz tribo montanhosa, que mesmo no final dos anos 490 d.C., ainda não estava totalmente pacificada e integrada ao Império Romano, e esses chamados bárbaros eram os Isaurianos. E eles desempenhariam um papel central na política romana. Aliás, eles até seriam fundamentais para garantir sua sobrevivência contínua. Os romanos entraram em contato com eles pela primeira vez no início do primeiro século a.C., durante o tempo da República Romana. Quando os romanos se expandiram para o leste, encontraram forte resistência, e especialmente piratas e outros bandos de saqueadores continuaram a assediar os romanos mesmo após a região ter sido conquistada. Foi então que os Isaurianos surgiram como ferozes guerreiros contra os romanos. Mas o procônsul Publius Servilius Vatia Isauricus levou a luta aos Isaurianos e os derrotou não apenas em batalha aberta, mas também usou a engenhosidade romana. Ele sitiou a cidade capital Isaura e depois desviou o principal rio, privando assim os defensores de Isaura de sua única fonte de água, forçando-os a se render. Por essa vitória, ele ganhou o título de Isauricus. Esta região, ao pé do Monte Tarsus, foi então incorporada à nova província de Cilícia. Mas essa não seria a última vez que os romanos lutariam contra os Isaurianos. Pois mesmo depois que a região estava sob controle romano, os Isaurianos permaneceram uma tribo de montanha feroz, em grande parte independente e não romanizada. Eles tinham sua própria língua, Isauriana, que derivava das antigas línguas indo-europeias, era gramatical e foneticamente muito diferente do latim ou grego, e eles também mantiveram sua própria cultura e, portanto, provavelmente se viam independentes do Império Romano. E isso seria visto repetidamente. Pelos próximos mais de 500 anos, o próximo conflito com os romanos veio já em 6 de 100, em o historiador romano Sem em Acius Dio escreveu que eles estavam novamente saqueando pela província da Ásia Menor, causando problemas, roubando e saqueando, até que foram novamente derrotados por um exército romano em 6 Dom 100. Então, alguém poderia pensar que, tendo sido derrotados 2 vezes pelos romanos e estando cercados por todos os lados pelo Império Romano, faria com que esses orianos finalmente se integrassem ao Império Romano e renunciassem à sua independência. Mas não, eles continuariam a causar problemas pelos próximos séculos em tempos de paz. Quando o Império Romano prosperava, eles ficavam quietos. Mas assim que surgia algum problema em algum lugar, eles começavam novamente a invadir as cidades vizinhas. Ao redor de Tarsus e sua cidade capital, Isaura, eles são mencionados, por exemplo, durante a crise do 3º século de Abrigo. O usurpador Trebeliano, no entanto, esse personagem provavelmente nunca existiu, e é uma pura invenção da infame História Augusta, uma crônica histórica semificcional. No entanto, o fato de os Isaurianos serem mencionados durante esse tempo torna bastante provável que eles novamente usaram o caos a seu favor, saqueando as cidades ao redor, ou vamos dizer pelo menos causando problemas. Amianos Marquelinos, mesmo no final dos 300, ainda chamava os Isaurianos de flagelo das províncias vizinhas da Ásia Menor, o que implica que mesmo no final dos 300, eles certamente ainda eram uma fonte de problemas. A próxima vez que ouviríamos falar deles de uma maneira significativa foi nos anos problemáticos do início dos 400, quando o Império Romano do Oriente enfrentou grandes problemas.
Não muito tempo depois da rebelião dos godos na tribo Guilda e Gaínas de 399 a 401, os isaurianos novamente viram essa chance de aproveitar a instabilidade daquela época e saquear o campo ao redor de Tarsus, o que de fato procederam a fazer de 404 a 409. Desta vez, porém, os saques foram tão ruins que o imperador romano do Oriente daquela época, Arcádios, que geralmente era bastante incapaz, enviou um de seus generais, o Comes, rei militares Arbazácios, para derrotar os isaurianos. E de fato, Arbazácios derrotou os saqueadores isaurianos, expulsando-os de volta para suas aldeias montanhosas, mas os perseguindo e até destruindo um grande número de suas aldeias, matando assim muitos isaurianos no processo. História lateral engraçada: Arbazácios mais tarde se meteu em problemas porque usou o saque da derrota dos isaurianos para enriquecer a si mesmo e viver uma vida de luxo. Ele mal conseguiu evitar um julgamento em Constantinopla por sua má conduta, subornando a imperatriz Aélia Eudoxia, o que curiosamente ele conseguiu fazer. E então viveu o resto de sua vida em luxo extravagante em Constantinopla, sustentado pelos tesouros que havia acumulado em Isauria. Mas agora chegaria o tempo em que os isaurianos se mostrariam essenciais na política romana oriental. No ano 460, quando no oeste o imperador Majorian reinava, no leste o imperador Léo recrutou uma unidade de guarda-costas de elite exclusivamente dos isaurianos. Eu falei neste vídeo sobre essa unidade de guarda-costas de elite chamada Excubitors. E porque os isaurianos eram tão independentes, eles não se importavam muito com a política romana e eram bastante neutros. É por isso que eles eram praticamente incorruptíveis, e é por isso que Léo os usou como uma força contrária aos elementos germânicos no leste em 471. Foram esses Excubitors, 300 em número, como os antigos espartanos, que acabaram com a infiltração germânica do leste ao matar o meio Alani, meio gótico Magister Militum Aspar e seu filho Artabúrios, assim livrando o Império Romano do Oriente da subversão germânica. Algo que o Império Romano do Ocidente infelizmente não conseguiu fazer, porque lhe faltava uma tribo bárbara neutra dentro do Império. O Ocidente não tinha seus próprios isaurianos. Então, foi exatamente a natureza belicosa e a independência dos isaurianos que era essencial para o imperador Léo e que garantiria a sobrevivência do Império Romano. Do leste, não muito tempo depois, que em 474, depois que o imperador Léo morreu, algo aconteceria que era absolutamente inconcebível. Apenas algumas décadas antes, um isauriano se tornaria pela primeira vez imperador do Império Romano do Leste. E ele tinha um nome muito fácil de lembrar: Tarasicodissa Rosumbladadiotis. Tente dizer isso 3 vezes rápido seguido, mas ele é melhor conhecido pelo seu nome oficial de reinado, Zeno. No entanto, o problema era que, porque os isaurianos haviam sido saqueadores, bandidos e invasores por mais de 500 anos, compreensivelmente a população de Constantinopla não gostava muito deles. Na verdade, mesmo em 474, eles eram considerados bárbaros dentro do Império e odiados pela maior parte da população romana. Isso agora se tornaria um grande problema, não apenas para o Império Romano Oriental, mas também para o Ocidental. Pois exatamente nesse tempo, quando o Oeste estava enfrentando sua última guerra civil, o último imperador romano ocidental, Júlio Nepos, precisaria da ajuda do Leste para recuperar o Império Ocidental do usurpador germânico Odoacer. Mas o problema era que Zeno estava enfrentando enormes rebeliões, porque ele era isauriano, a primeira já em 475, onde ele realmente teve que fugir e perdeu seu título imperial para o usurpador Basiliscus. Zeno conseguiu recuperar o trono em agosto de 476. No entanto, nessa época, o usurpador Odoacer já havia conseguido assumir o controle da Itália. Portanto, a rebelião de Basiliscus veio no pior momento possível. Essa é a razão pela qual Zeno não pôde enviar reforços para o Oeste, pois agora precisava de todo o poder de trabalho para consolidar seu governo.
Mas mesmo depois disso, como um Isaúrio no trono continuava sendo visto como um ultraje absoluto, haveria rebeliões pelo resto do reinado de Zenos. A próxima foi liderada em 479 por Marquianos, o filho mais velho do imperador Anthemius. Em seguida, houve outra em 484, sob o general Ilus. Zeno tinha um filho chamado Léo II, a quem ele fez César, imperador júnior, em 472. Ele teria sucedido Zeno, mas infelizmente Neo II morreu ainda criança de uma doença já em 474, aos 7 anos de idade. Com a morte de Zeno, em 491, os apelos para que o próximo imperador romano fosse novamente um romano aumentaram instantaneamente. E assim Anastásios tornou-se imperador em 491, que não era um nisoriano, mas um romano. Isso deixou o povo de Constantinopla muito feliz, mas isso deixou os isaurianos muito infelizes, porque eles haviam se acostumado a ter um dos seus como imperador em Constantinopla. Então, o que eles fizeram? Eles, claro, se rebelaram novamente, como haviam feito tantas vezes antes nos séculos anteriores. Isso levou à Guerra Isauriana de 492 a 497. Em 492, o Império Oriental teve que enviar um exército para suprimir a rebelião dos isaurianos. Foi uma guerra bastante longa, mas os isaurianos não puderam resistir ao poder do Império Romano Oriental. Após derrotas em 492 e 493, eles se barricaram em suas fortalezas montanhosas por mais alguns anos, mas eles foram finalmente derrotados em 497 por João, o Cita. E essa derrota foi tão total, tão completa, que essa seria a última vez que ouviríamos dos isaurianos causando problemas para o Império Romano do Oriente. Porque já no tempo de Justiniano, em meados do século VI, eles finalmente haviam sido pacificados de vez, mais de 600 anos após terem sido incorporados ao território romano. Então vemos, os isaurianos frequentemente causavam problemas, mas seu papel como os 300 escultores sob Zeno ajudaria a acabar com a subversão germânica do Império Romano do Oriente. E o imperador Zeno, o isauriano, era na verdade um imperador bastante capaz. E assim, os isaurianos, esses bárbaros no meio do Império Romano do Oriente, desempenharam um papel importante ao longo da história romana, às vezes inimigos, às vezes amigos e aliados, mas sempre respeitados como poderosos lutadores. Se você gostou deste vídeo, considere apoiar este canal via Patreon ou via associação ao YouTube, porque é o seu apoio que torna este canal possível. Eu teria sua mais profunda gratidão e quero agradecer a todos que apoiam os majorianos. Vocês são incríveis e se quiserem aprender mais sobre os escultores isaurianos ou escultors, vocês podem assistir a este vídeo, no canto superior direito. Mas se quiserem aprender mais sobre a rebelião de Marquianos, filho de Anthemius contra Seno, assistam ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente aos amigos da história romana. Grazie a Stibiago e bene.